20 de novembro de 1952. No deserto da Califórnia, o ufólogo George Adamski afirma ter encontrado um visitante vindo de Vênus, aparência humana, cabelos louros e um alerta sobre as armas nucleares. 74 anos depois, enquanto o Congresso dos Estados Unidos cobra do Pentágono dados reais sobre anomalias em radares militares, a ideia desses visitantes cósmicos idênticos a nós ainda domina a internet. Mas de onde veio essa figura loura e de olhos azuis? 21 de outubro de 1954, na pequena vila de Renton, na Inglaterra, uma dona de casa de 29 anos, Jessie Hostenberg, relata ter visto um disco prateado pairando sobre a própria casa. O caso entrou para a história da ufologia britânica e voltaria à tona anos depois num documentário da rede BBC. Segundo o relato dela, dentro do objeto havia 2 ocupantes de macacão azul. Não tinham pele acinzentada nem cabeça desproporcional. Eram figuras de aparência humana, de cabelos compridos e louros. E esse relato inglês não estava sozinho. Ele ecoava uma ideia que já crescia do outro lado do Atlântico, no chamado movimento dos contatados. Pessoas que, no clima do pós-guerra, diziam ter tido contato direto com seres de outros planetas. 2 anos antes, em 1952, George Adamski, um imigrante nascido na região da atual Polônia, afirmava ter encontrado Orton, um suposto venusiano, no deserto da Califórnia. Foi a partir daí que a ufologia desenhou o perfil do alienígena nórdico. Seres entre 1,80 m e 2,10 m de altura, pele clara, olhos azuis e capazes de se comunicar pelo pensamento. Segundo a literatura ufológica e os sites que reúnem esses casos, esses visitantes eram descritos como paternais e benevolentes. Eles viriam à Terra para alertar a humanidade sobre os perigos da poluição, do declínio espiritual e principalmente das armas nucleares que se acumulavam durante a Guerra Fria. Mas conforme a ciência avançou, essa história esbarrou num problema sério. Adamski dizia que esses visitantes vinham de Vênus, só que poucos anos depois, sondas e observatórios revelaram como é a superfície de lá. Passa dos 460 graus Celsius, com uma pressão capaz de esmagar qualquer coisa. Quente o bastante para derreter chumbo. Em outras palavras, um lugar impossível para qualquer forma de vida parecida com a nossa. Para o astrônomo e divulgador científico Sérgio Sacani, o fim dessa possibilidade obrigou a ufologia a se reinventar, e foi o que aconteceu. Descartar Vênus não encerrou a história dos visitantes, só fez com que trocassem de endereço. Conforme o sistema solar foi sendo mapeado e deixou de parecer um lar possível para as civilizações humanas, os nórdicos precisaram vir de muito mais longe. A partir dos anos 70, a teoria ufológica migrou para as Pleiades, um grupo de estrelas a cerca de 440 anos-luz da Terra, e os visitantes passaram a ser chamados de pleidianos. Foi nessa fase que as alegações tentaram virar prova, e o nome mais famoso dessa história é o de Billy Meier, um agricultor suíço que viraria um dos contatados mais conhecidos e mais discutidos do mundo. A partir de janeiro de 1975, Meier afirmou estar em contato com uma pleidiana chamada Sanjazi, alguém que, segundo ele, o acompanhava desde criança e dizia ter provas. Produziu centenas de fotos nítidas do que seriam naves metálicas sobrevoando o campo suíço, e o material rodou o mundo. Com o tempo, porém, essas imagens foram muito contestadas. Análises apontaram que poderiam ser apenas modelos pequenos,
fotografados de pertinho contra a paisagem. E a própria ex-mulher de Meyer chegou a dizer isso publicamente, que ele montava as maquetes no quintal de casa. Ainda assim, há quem defenda as fotos até hoje. Mesmo com toda a polêmica em volta dessas fotos, novos casos seguiram alimentando a imaginação. Dessa vez nos Estados Unidos com ares de conspiração militar. Entre 1965 e 67, o militar Charles Hall trabalhou como observador meteorológico nos campos de tiro da base aérea de Nellis, no deserto de Nevada. Décadas mais tarde, numa série de livros chamada Hospitalidade Milenar, publicada a partir de 2002, ele afirmou ter convivido ali com uma raça que apelidou de Altos Brancos. Seres de mais de 2 metros, pele pálida, cabelos louros e olhos azuis, que se comunicariam por telepatia. Segundo Hall, os militares americanos mantinham com eles uma cooperação secreta, abrigo em troca de tecnologia. O relato dele se apoia, porém, apenas no próprio testemunho. Nenhum documento, foto ou testemunha de fora confirmou a história. E foi também nos anos 70 que apareceu um dos casos de abdução mais famosos de todos os tempos. Esse sim, com várias testemunhas. No dia 5 de novembro de 1975, numa floresta do Arizona, nos Estados Unidos, um grupo de 7 lenhadores voltava do trabalho quando viu uma luz forte entre as árvores. Um deles, Travis Walton, desceu do carro para ver de perto. Segundo os colegas, um feixe de luz atingiu Travis em cheio e o jogou no chão. Apavorados, os outros fugiram e, quando voltaram, ele tinha desaparecido. Travis ficou sumido por 5 dias. A polícia chegou a tratar os colegas como suspeitos, mas todos contaram a mesma história, sem se contradizer. Eles passaram pelo detector de mentira, aquele aparelho que mede as reações do corpo para tentar perceber se a pessoa está mentindo ou dizendo a verdade. E o resultado foi a favor deles. Quando reapareceu, Travis estava assustado e confuso. Aos poucos contou o que lembrava. Teria acordado dentro de uma nave, cercado por seres baixos de cabeça grande e olhos negros. Depois, num outro ambiente, teria visto figuras bem diferentes, altas, de cabelos louros e olhos claros, parecidos com a gente. O caso virou livro e até filme de Hollywood. Travis sempre manteve a mesma versão, os colegas também, e até hoje o episódio divide opiniões. Essa mistura no relato de Walton, de seres altos de aparência nórdica com os clássicos alienígenas de cabeça grande, mostra como histórias diferentes já circulavam embaralhadas na cultura da época. O filme em questão é Fogo nos Céus. Se você quiser conferir, voltando com os pés ao chão por um instante, a Copa do Mundo começa e quem é Brasil precisa estar de Brasil com manto. A loja oficial do canal, em parceria com a Netshoes, está com vários modelos de camisas da seleção. Amarelo, azul, branco, a que você preferir. Além dos modelos retrô que marcaram as Copas históricas. Viu? Bora escolher a sua antes do apito inicial. É só conferir os modelos aqui na descrição. Bora garantir a sua. Hoje, muita gente associa os alienígenas altos e benevolentes a um sistema de estrelas chamado Zeta Reticuli. Só que essa associação nasce de um mal-entendido histórico, da mistura de 2 casos completamente diferentes na cabeça do público. Noite de 19 para 20 de setembro de 1961, nas Montanhas Brancas, em Nova Hampshire, Betty e Barney Hill, um casal interracial e atuante no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, protagonizaram o primeiro caso de abdução amplamente noticiado pela imprensa americana. Mas há um detalhe que a ufologia popular costuma esquecer. Os seres descritos pelo casal não eram altos, louros e humanos. Eram criaturas baixas, de pele acinzentada, os famosos Greys. O episódio foi parar na mitologia dos visitantes estelares, por causa
de um mapa. Em sessões de hipnose conduzidas pelo psiquiatra Benjamin Simon, Betty Hill desenhou um padrão de pontos e linhas que, segundo ela, teria visto dentro da nave. Anos depois, a astrônoma amadora Marjorie Fish montou modelos em 3 dimensões e, em 1974, defendeu publicamente que o desenho de Betty corresponderia ao sistema binário Zeta Reticuli. Duas estrelas que orbitam uma a outra, a cerca de 39 anos-luz da Terra, a distância que a luz percorre em 39 anos. Esse mapa deu à história um ar de prova científica, mas vale lembrar que tudo nasceu de sessões de hipnose, e o próprio psiquiatra que atendeu o casal, Benjamin Simon, duvidava de que uma abdução tivesse mesmo acontecido, achando que a mente podia ter criado aquelas lembranças. Tem ainda uma coincidência curiosa. O pesquisador Martin Kottmeyer notou que os seres descritos por Barney lembravam um alienígena de um episódio de The Outer Limits, uma série de ficção científica da época, episódio que tinha ido ao ar só 12 dias antes da primeira hipnose dele. Mesmo com astrônomos contestando o alinhamento das estrelas no desenho, a cultura pop abraçou a ideia completamente. Filmes, livros e fóruns de internet foram misturando os visitantes benevolentes das Pleiades com o mapa de Zeta Reticuli, até virar uma mitologia só. Civilizações avançadas de olho no nosso planeta. E essa crença popular acabou batendo na porta do poder. Olha, você já entrou fundo nessa história. E a parte mais doida envolvendo o presidente e o governo americano vem logo aí. Então aproveita, aperta o like e se inscreve no canal. E vem comigo até o final. A versão mais ousada sobre os nórdicos envolve o próprio governo dos Estados Unidos. Segundo uma teoria que ufólogos repetem há décadas, em fevereiro de 1954, o então presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, teria sumido das férias na Califórnia para uma reunião secreta na base aérea de Edwards. O encontro teria sido com uma delegação de alienígenas de aparência humana que ofereceram tecnologia avançada em troca do desarmamento nuclear americano. A história sobrevive na internet até hoje, mas os arquivistas ligados à biblioteca de Eisenhower dizem que não há nada nos documentos da presidência que confirmem esse suposto encontro. O sumiço, naquele fim de semana, teria uma explicação bem mais simples, uma emergência no dente que o levou a um dentista na região durante a noite, algo que ficou registrado na época. 7 décadas depois daquele suposto encontro, o governo dos Estados Unidos voltou a falar de fenômenos aéreos. Só que de um jeito completamente diferente e sem nenhum espaço para humanoides louros e telepáticos. A partir de 2022, o Congresso americano abriu uma série de audiências públicas para exigir transparência do Pentágono. Foi nesse contexto que o ex-oficial de inteligência da Força Aérea, David Grush, trouxe o tema de volta às manchetes, ao afirmar, sob juramento, que o governo americano guardava restos de origem não humana. As declarações de Grush reacenderam a pergunta: eles estão entre nós? Mas a resposta oficial veio rápido. O Departamento de Defesa negou as alegações e o escritório do governo, criado em 2022 para investigar esses casos, encarregado de analisar radares e sensores militares, concluiu, num relatório entregue ao Congresso, que não achou nenhuma prova de tecnologia de outro mundo, nem de naves recuperadas, nem de corpos de visitantes. E aqui vale separar bem as coisas, porque isso virou uma confusão comum. Uma lei recente passou a obrigar o Pentágono
a informar o Congresso sobre objetos não identificados e interceptados desde 2004. E em 2026, depois de o presidente Donald Trump mandar liberar esse material, o governo começou a divulgar uma montanha de arquivos. Em maio, foram 162 documentos, entre relatórios, fotos e vídeos. Só que esses arquivos são registros de avistamentos, coisas estranhas que apareceram no céu e ninguém soube explicar. Isso é bem diferente de ter uma nave guardada numa base ou um corpo alienígena numa geladeira. Segundo Sean Kirkpatrick, ex-diretor desse escritório, nada do que foi divulgado até agora prova que a origem seja de fora da Terra. Os que acreditam na origem alienígena, por outro lado, dizem que esse escritório nunca teve acesso aos programas mais secretos. Então, para eles, a dúvida continua de pé. No fim, a busca segue atrás de objetos reais que possam pôr em risco a aviação. E sobra a pergunta: se não há prova nenhuma do governo, por que a imagem desse visitante loiro vindo das estrelas continua tão viva na cabeça de tanta gente? Do outro lado, há quem veja toda essa história de um jeito bem diferente. Não como registros do espaço, mas como retratos da nossa própria mente. Para muitos pesquisadores, o que explica esses casos é uma mistura de histórias inventadas, auto-engano e episódios de paralisia do sono. Aquela sensação horrível de acordar sem conseguir se mexer, às vezes com a impressão de ter alguém no quarto. E existe uma ideia que a ciência sempre repete: quanto mais extraordinária é uma afirmação, mais fortes precisam ser as provas. Tem até quem aponte para uma origem mais próxima para essas histórias: o cinema. O historiador David J. Scull lembra que em 1951 estreou o clássico O Dia em que a Terra Parou, em que um extraterrestre igualzinho a nós pousa em Washington para avisar a humanidade sobre o perigo das armas atômicas. No ano seguinte, foi mais ou menos essa história que Adamski, o mesmo do começo do nosso vídeo, contou como se tivesse acontecido de verdade. No fim, mais de 70 anos depois daquele primeiro relato no deserto da Califórnia, ninguém conseguiu provar que esses visitantes existem. Mas também ninguém consegue afirmar com certeza absoluta que estamos sozinhos no universo. São bilhões de estrelas, bilhões de planetas lá fora. Talvez a gente seja só um acaso perdido no meio do nada. Ou talvez, neste exato momento, alguém esteja olhando de volta para você, aonde quer que você esteja agora. E aí, o que acha? Acredita que existe vida fora da Terra? Acha possível que eles já tenham estado aqui entre a gente? Me conta a sua opinião aqui nos comentários, é o que vale por aqui. Deixa seu like, se inscreve para continuar acompanhando mais conteúdos como esse e aproveita e vem também ser membro do canal, ficar aqui do lado da gente, para dar aquela força para o Top 10. Garante seu acesso a vídeos exclusivos e muito mais, viu? Até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui!